Pessoal, e tem empresa aqui novinha no setor de petróleo, dando pau, empresa bem madura. Sim, estamos falando da relação entre Azevedo e Travassos, a parte de energia, sobretudo petróleo, contra a própria Brava, né? Ou seja, contra a 3R Petróleo, que também vem de outras fusões, aquisições, uma empresa também bem madura na área. A gente vai falar um pouco sobre o potencial de investimento das duas empresas, uma vez que ela vem chamando atenção por conta, né, da volatilidade e dos indicadores do petróleo, sobretudo questões de geopolítica, macroeconomia, que vem fazendo, né, com que muitos acabem escolhendo, né, por essas empresas aí novinhas na bolsa em relação à commodity de petróleo. Bom, o que a gente pode falar aqui de um cenário um pouco mais amplo é que, em relação ao Brent, né, hoje o barril Brent, que é a referência, né, para as principais petroleiras, ela está sendo negociado a um valor de US$ 70 por barril. Lembrando que a faixa de lucro ou a margem aqui já é o limite, ou seja, elas estão no limite daquilo que se chama de break-even, né? Ou seja, abaixo de 70 as empresas já não têm uma grande margem, né? O petróleo precisa estar um pouco acima para que as margens sejam substanciais. Então o que acontece? Uma vez que ele está batendo estas margens, aqui até fala das mínimas, há uma volatilidade no setor. Por quê? Porque o petróleo é totalmente correlacionado à macroeconomia e à geopolítica. A gente sabe que qualquer movimento geopolítico faz com que o petróleo sobe, desce e normalmente depois dessas volatilidades ele acaba subindo por conta das demandas e também das reservas. Então isso está acontecendo. O primeiro ponto aqui é que o petróleo está sendo negociado numa das mínimas, né? E até fala, né, olha lá, o cenário do petróleo atual. O petróleo Brent apresenta recente queda, né, no fator pontual, estamos falando aqui de US$ 70 por barril, após alcançar 71. Então ele está no caixote de baixa aí, devido à volatilidade provocada por eventos no Oriente Médio. Esta oscilação reflete um momento de correção, ou seja, um momento de baixa, mas analistas prevê um novo pico. Lembrando que o petróleo já passou lá dos US$ 100 o barril, né, especialmente em situações mais extremas, que é o que os analistas colocam, que como você está trabalhando com uma commodity, são ciclos aqui, né? Vez por outra você tem ciclo de baixa e ciclo de alta, o petróleo hoje está no ciclo de baixa. O ponto aqui de interessante é a questão do potencial que estas empresas, vamos colocar júnior, essas empresas novas de petróleo, né, têm capacidade. Por exemplo, você sabe que aqui a Azevedo e Travassos nasceu da cisão de um terço aqui da Azevedo e Travassos. Esta cisão gerou ações de aproximadamente 40 centavos, tá? E hoje a ação está sendo cotada mais de R$ 1, né? Um pouquinho mais de R$ 1 aqui, o que representa mais de 100% de alta num curto intervalo de tempo. A gente está falando aí em praticamente um mês, subindo 100%, é uma coisa realmente interessantíssima. Sem contar que a Azevedo e Travassos Energia ela está desalavancada e com um backlog bem interessante. Eu vi uma palestra recente do Gabriel Freire, ele é o CEO, né, da Azevedo e Travassos Energia, e ele comenta lá sobre o diferencial, né, da Azevedo e Travassos. Por quê? Porque ela não precisa prospectar, que é a atividade mais cara, né, que tem num ramo de produção de petróleo. Ou seja, ela não precisa pesquisar onde tem poço, onde tem reserva. Ela tem uma parceria com a Petro Victory. Eles já são uma empresa que tem já mapeado esses poços, então praticamente eles só produzem, escavam, né, extraem petróleo de poços já autenticados, homologados e com concessões, tá? Então isso aqui é bem interessante, diminui bastante os custos operacionais e de produção da empresa. Gostei bastante dessa parte. É por isso que você tem que estudar o ativo, saber como é que ele ganha dinheiro e quais são os diferenciais competitivos. E só relembrando, né, a Azevedo e Travassos Energia é uma cisão da própria Azevedo e Travassos. Ela aqui ficou 2/3 para infraestrutura e 1/3 aqui para a parte de petróleo e energia, tá? A parte aqui de petróleo já está quase ultrapassando, né, a parte aqui de infraestrutura, né? Isso é bem interessante também analisar. Vamos lá, continuando. Especialistas apontam que, com a aquisição recente da Azevedo e Travassos Petróleo ou Energia, pegou aqui 13 campos da Brava Energia, localizados lá na Bacia de Potiguar, Porto de Carrão e Barrinha. Há uma expectativa otimista para o crescimento da produção nos próximos 2 anos. Sim, por volta aqui de 5 mil barris por dia, né? Ela estava ali imaginando num cenário ideal, né? Olha lá.
com cerca de 125 milhões de barris em place, ou seja, lá no reservatório, né? Ela tem tudo isso aqui, né? Como se fosse um estoque, tá? Como se fosse o caixa da empresa em petróleo, 125 milhões de barris, né? A transação custou cerca de 3,50 dólares por barril. Então, olha só que interessante. A cotação está quanto? Está 70 dólares o barril, não tá? 70 dólares o barril. Aí ela pagou aqui por barril em place, tem 125 milhões de reserva, né? Ela pagou 3,50, né, dólares também. Aí você fala, poxa vida, 20 vezes aqui de valorização? Não, porque você também tem o custo de extração, tem que somar aqui mais uns 20 dólares aqui, então você teria aqui uns 23. Aí você tem mais custos operacionais, manutenção, mais um monte de coisa, imposto, royalties, enfim, você tem mais um monte de coisa, mas aqui opera numa margem interessante a partir de 70 dólares. É por isso que petroleira paga bastante dividendo, porque praticamente os custos, apesar de complexos, são necessariamente baixos e as cotações são bem altas, né? O problema é que a barreira de entrada, né, tanta burocracia, tantas concessões, tanto equipamento que você precisa que afasta muitos aí de produzir petróleo, mas aqueles que conseguem, que conhecem do setor, se dão bem, ok? Então isso daqui é mais ou menos o custo estimado. Se a gente levar aqui 24 dólares, né, e multiplicar por 2, por exemplo, que seria um custo aí total operacional, a gente falaria em algo por volta de 50 dólares de produção. Então vamos colocar de 50 para 70, você tem uma margem boa aí, né? De pelo menos uns 40% quase. Bem interessante aí para trabalhar, né? 40% de margem é uma coisa muito boa. Isso porque está nas mínimas o petróleo. Se subir para 50, né? Lá, essa é a defasagem, tá bom? Outra coisa, né? Brava, outra aposta aí do setor, né? Lá, a Brava Energia já desperta interesse de investidores naquele perfil de médio e longo prazo. Ah lá, após a cisão da Azevedo e Travasso, a Brava passou a figurar como uma opção atraente no mercado, especialmente com foco em otimizar suas operações e aumentando a produção. Lembrando que aqui a Brava também opera em poços maduros, tudo onshore, tá? Não opera fora do continente, tudo dentro do continente, tudo na terra aqui, né? Azevedo e Travasso especialmente. Aqui a Brava ela tem bastante proficiência também em extração, produção de petróleo, né, por conta lá da 3R Petróleo, que trabalha com campos maduros, e também da Eneva, né, outra produção de gás aí e óleo, né, gás e óleo, ou óleo e gás, né, eles também têm bastante conhecimento. Salvo engano, a Eneva tem alguns poços, né, também offshore. Salvo engano, Brava também, né, pela aquisição da Eneva, também tem aí alguns offshore, mas a Azevedo e Travasso só onshore, o que diminui bastante aí riscos e custos operacionais, ok? Outra coisa também que a gente pode mencionar, aqui é a defasagem que está tendo entre elas. Desde o lançamento de Azevedo e Travasso Energia, né, que é a petróleo, se você comparar com a Brava Energia, a Brava caiu 10% e a Azevedo e Travasso Energia subiu 21%. Só que aqui tem um porém. O gráfico ele pega a partir aqui, olha, de 90 centavos. A gente sabe que aqueles que participaram da cisão pegou a ação a 42 centavos, tá? Então isso daqui, olha, é muito maior. Isso daqui passa do 100%, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ela já chegou a subir, olha lá, para cima de 60%. O que, se você perceber, é bem mais do que mostra isso daqui no gráfico por conta aqui, né, do início do gráfico, tá? Querem ver outras coisas interessantes? Vamos ver aqui a parte de especulação, movimento especulativo. Eu vou vir aqui no Invest Site. Quero saber se tem muitos shorteados no papel, tá? Então vou pegar aqui, olha, AZTE3, Azevedo e Travasso Energia. Vou pegar aqui a parte de ações, posição, e vamos ver se tem muito short, ó. Olha só que interessante, as pessoas, os investidores, né, ou fundos estão deixando de entrar vendido no papel. Quando lançou, tinha quase 7% das ações alugadas. Agora, pessoal, olha, está com 2,3, 2,4. Então tem poucas ações aí, né, sendo especulado, mesmo sendo uma ação nova, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver a MOB, que foi lançado quase junto, né, no processo aí de cisão. Vamos ver como é que está a MOB, só para vocês terem uma ideia do efeito especulativo nesse tipo de papel. De a MOB também bateu 7, agora tem cerca de 3,36. A gente teria que relativizar em função do free float aqui das ações, mas também já é um pouco alto. Mas vamos voltar lá para a ZTE. Vamos ver outra coisa aqui em AZTE, que é importante, ó, a ZTE3. Vamos ver quanto que estão pagando de prêmio para
as ações alugadas. Que se o prêmio estiver muito alto, as pessoas podem colocar lá como aluguel lá. Aqui tem uma bandeira amarela, tá, pessoal? Em Azevedo e Travassos Energia, as corretoras estão pagando quase 10%. Se você tirar aqui algumas margens, né? Tirar aí uns 30, 40%, vai cair lá para uns 6, 7, tá? Então, se você tiver a ação de AZTE3 e quiser deixar alugado, você vai ganhar aí uns 6% mais ou menos de yield, né? Lembrando que yield não é dividendo, yield é rendimento, tá? Só que se você alugar, você vai pressionar o mercado para baixo, tá? Porque essas ações podem ser utilizadas como objeto de venda descoberto, tá? Tomem cuidado. Então, se você não tiver preocupação com isso, quiser que caia mais para poder comprar mais, então isso daqui é uma boa, porque você vai ganhar com os rendimentos. Mas você vai estar operando na contramão aí da empresa, ok? Dando uma olhada aqui no nosso painel inteligente, que nos indica as melhores ações para poder comprar. Vou pegar aqui, já teve atualização diária. Vamos ver quantas ações está disponível aqui para nossa compra. Então vou pegar aqui ações baratas de Graham, ações baratas de Greenblatt e vamos ver aqui, ó. Já temos aqui uma lista de 84 ações boas e baratas. Posso adicionar um filtro, liquidez mínima aqui de 30 mil e também 6% de dividendos. Olha lá, tenho ações aqui com 150% de potencial de alta, pagando 10% de dividendo, 120 pagando 7,5% de dividendos, 171% pagando 12% de dividendos. Pois é, então esse painel que tem atualização diária cada final de pregão pode te ajudar a encontrar essas ações boas e baratas. Por isso eu vou deixar o link, também esse QR Code, você pode escanear ele e você vai ter acesso aqui à plataforma que está hospedado aí, o painel. Lembrando que você só paga uma vez e tem acesso pelo ano todo, tá? Só paga uma vez, não é assinatura, só paga uma vez e acesso o ano inteiro, incluindo as atualizações, não precisa pagar nada por isso, tá bom? Uma passada final aqui na nossa carteira pública do canal, vamos ver como é que a gente está aqui. Lembrando que a minha estratégia hoje, por esse cenário turbulento, eu estou holdando o dólar, ou seja, eu estou deixando o dólar guardado, que está valorizando aqui ao ano 5%, com atualização diária. No histórico aqui, olha, todo dia pinga novos rendimentos aqui. A minha carteira dolarizada, aproximadamente 27, 28 mil reais aí sendo holdado. Tá? Aqui em algumas ações, tenho elas em olho, até coloquei aqui na minha lista de observação, mas vou falar um pouco mais no próximo vídeo. Se vocês quiserem conhecer a corretora que eu utilizo e que eu confio, a Quantifury, taxas e comissão zero. Também você compra ações sem spread, né? Spread não tem, diferente das corretoras BR, que acaba tirando um centavinho da nossa conta. Vou deixar aí o link para você. E utilizando o meu código, você ganha ações do Banco do Brasil, negociando pelo menos $50 na conta Trade. Pessoal, o vídeo era esse. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar aquele like, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. Agradeço a atenção. Até mais. Tchau, tchau.